eu vou te apresentar o meu método que transforma qualquer rotina em uma rotina de sucesso para você viver o melhor ano da sua vida em 2026. Vai ser um vídeo mais técnico, então eu recomendo que você tenha um caderno, papel e caneta na mão, para você anotar todo o passo a passo que eu vou traduzir aqui através do método de 4 níveis. Porque hoje você vai sair com uma rotina inteligente para você implementar no ano que vem. E antes de entrar nos 4 níveis, eu preciso dizer para você que eu já testei inúmeros tipos de rotina. Rotina de acordar 4 horas da manhã, rotina do milagre da manhã, rotina de banho gelado, rotina de ultra produtividade, inúmeras rotinas por muitos anos. E a história sempre era a mesma. Eu começava empolgada, conseguia sustentar por 1, 2, 3 semanas, mas depois disso eu ficava extremamente exausta, voltava para os meus hábitos antigos, não conseguia acordar no horário, acordava tarde, procrastinava no celular, não conseguia ter uma rotina de leitura, enfim, foco. E a história era sempre a mesma. Mas hoje em dia, se você me acompanha lá no Instagram, você sabe que eu consigo dar conta de tudo. Hoje em dia eu sustento uma rotina que tem foco, disciplina, eu acordo cedo, eu estudo diariamente, eu trabalho focada, eu treino e cumpro todas as minhas demandas. Tudo porque eu aplico o método de 4 níveis. Inclusive, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Luana Góes e aqui a gente fala sobre mentalidade, mudança de vida e rotina. E se você não me acompanha, me segue, porque eu compartilho a vida de alguém que é extremamente ambiciosa e que está compartilhando o caminho até chegar nos seus maiores sonhos. E diante disso, se você clicou nesse vídeo esperando por uma fórmula pronta, um método mágico que de hoje para amanhã vai mudar a sua vida, esquece. Não é isso que eu vou te entregar. Porque eu não acredito que isso exista na vida real. Mas o que eu tô disposta a revelar pra você é um método que faz eu sustentar as minhas decisões e me fez sair de uma rotina exausta, onde eu me sentia extremamente perdida, sem saber o que fazer, o que priorizar, pra uma rotina completamente disciplinada, onde eu consigo cumprir os meus maiores objetivos. E pra gente entrar nos 4 níveis, eu preciso que você esteja com essa ideia muito clara, cristalina dentro da sua mente. A sua rotina é a ponte entre onde você tá e aonde você quer chegar. Você precisa acordar todos os dias com a ideia de que eu tenho uma nova oportunidade de construir os meus sonhos, porque é isso que a sua rotina é. A nossa rotina é o nosso tempo. E se a gente souber usar o nosso tempo da maneira correta, cara, é impossível você não construir uma nova realidade. E o que você não tem, ou seja, o que você ainda não é, você conquista com micro-vitórias diárias. E o que são essas micro-vitórias diárias? São pequenos passos intencionais que você consegue aplicar no seu dia, hoje mesmo, e que, consequentemente, inevitavelmente, vão te levar até onde você quer chegar. Porque as micro-vitórias, elas funcionam como o efeito cumulativo, os juros compostos da matemática. Porque o longo prazo nada mais é do que o acúmulo do curto prazo. Então, conforme você acumula essas micro-vitórias, isso dá um agregado enorme e um efeito que você não consegue muitas vezes nem mensurar. E esse método que eu chamo de método das micro-vitórias está dentro do meu treinamento de desenvolvimento pessoal, o acesso ao progresso diário. E lá eu te acompanho, eu pego na sua mão desde o estabelecimento dos seus objetivos até a construção de uma rotina inteligente e ultra produtiva. Se você tem interesse em dar esse próximo passo, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pro nível 1. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Partindo da ideia da ponte entre onde você tá e aonde você quer chegar, você precisa entender isso daqui, aonde você quer chegar, com extrema clareza. E não com metas vagas, metas soltas e vazias. E sim, essa frase, pra quem não sabe pra onde quer chegar, qualquer caminho serve, é uma frase extremamente clichê. Eu sei que você já escutou ela milhares de vezes, mas eu vou precisar reforçar, porque esse é o nível 1 do método de 4 níveis. Porque se eu estou me direcionando para um novo lugar, eu preciso compreender muito bem qual que é esse novo lugar. E agora vem a parte prática do vídeo. Lembra que eu falei que você precisava de um caderno? Pois bem, o que você vai fazer? Você vai pegar esse caderno, porque esse caderno vai ser a concretização da sua rotina de 2026. E calma que você já vai me entender. Você vai escrever assim, você vai abrir uma folha em branco e vai escrever assim: nível 1. Quais são os meus objetivos? Para onde que eu quero que a minha rotina me leve? Por exemplo, como eu gostaria que fosse o meu resultado financeiro? Como eu gostaria que fosse a minha vida profissional? O que eu quero trabalhar? E esse profissional, ele ganha quanto por mês? Eu quero subir de cargo na área que eu trabalho? Eu quero fazer uma transição de carreira? Então, você vai colocar os seus objetivos de uma forma muito cristalina para não haver dúvidas. Em outro âmbito, eu quero ter um corpo saudável, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, eu quero desenvolver mais foco nas atividades que eu faço, eu quero me livrar do vício em celular, eu quero me tornar mais disciplinada na academia ou em determinado assunto,
ou eu quero praticar um novo hobby, eu não sei o que você vai querer, mas você vai colocar nesse primeiro nível tudo que você deseja construir. E agora nós vamos pro nível 2, e é aqui que a maioria das pessoas elas pulam, elas não estão aqui. 99% das pessoas ficam só no nível 1 e não passa pro nível 2. Porque assim, as pessoas geralmente até sabem o que elas querem. Provavelmente para você fazer o nível 1 vai ser um pouco mais fácil do que fazer o nível 2. Por quê? Porque as pessoas elas sabem o que elas querem, mas elas dificilmente sabem da onde elas partem, ou seja, da onde elas estão. E agora você vai fazer um raio-x da sua rotina atual. E por que isso é importante? Porque a gente evita a verdade. Só que quando a gente não é brutalmente honesto com nós mesmos, nós continuamos perdidos e depois não entendemos porque não conseguimos mudar a nossa rotina. Mas é porque você não teve uma conversa franca consigo mesmo para entender como que você está vivendo efetivamente os seus dias. Então você vai pegar uma hora, sei lá, você pode pegar um domingo, que é o momento mais tranquilo, e você vai ser brutalmente honesto com você no sentido de aonde eu estou sabotando a minha transformação. E lembra tudo que você faz desde o momento que o despertador toca até o momento que você vai dormir. Então, se no momento que o despertador toca você cancela o alarme 1500 vezes, você vai colocar isso. Se você não consegue comer bem, se você não consegue se alimentar legal, você vai colocar tudo o que acontece no seu dia a dia, os pensamentos que passam, que você sabe que são sabotadores, você vai destrinchar a tua rotina. Por isso que eu sugiro você fazer isso num domingo, num dia mais tranquilo, pra você fazer isso com calma. E é muito interessante esse exercício, porque agora que você já fez o nível 1, que você já definiu os seus objetivos, fica muito óbvio aonde você tá errando. O erro, ele fica assim, muito exposto. Você sabe onde que estão as suas falhas. E tem uma frase muito legal que eu li recentemente no livro A Sabedoria de Charlie Munger, que ela diz o seguinte: diga-me onde eu vou morrer para que eu nunca vá lá. Ou seja, você evita o que você não quer, você evita o erro. Porque é muito mais fácil você evitar o erro quando você faz o diagnóstico, é muito mais fácil você evitar as coisas que você identificou que você está errando do que tentar acertar, do que tentar atingir o objetivo que você deseja. E o terceiro nível é o nível da execução, mas você não vai executar de qualquer maneira. Você vai executar com base no princípio das microvitórias que eu te expliquei anteriormente, que é o quê? Qual o pequeno passo que eu posso implementar na minha rotina de hoje em diante que está correlacionado com o meu objetivo? Por exemplo, eu quero ler mais em 2026, eu me comprometo a começar lendo 10 minutos por dia. Todo mundo tem 10 minutos. E isso é o menor passo que você pode dar. Se eu quero construir massa muscular na academia, eu me comprometo a começar treinando 20 minutos dentro de casa. Você vai escrever quais são as microações que estão ali à sua disposição, que não tem nenhum empecilho que você pode fazer hoje, no menor tempo possível ou da menor forma possível, que estão correlacionadas ao seu grande objetivo. E por último, o nível 4 é onde poucos chegam. Porque o nível 4, ele com toda certeza vai definir se você tá disposto a viver a rotina que você tanto quer em 2026. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que pessoas de sucesso, elas pensam no longo prazo. E quem realmente ganha o jogo, quem entende o jogo, é quem pensa em longo prazo. E a vantagem real, ela vem sim da sua paciência. E a maioria das pessoas, elas acabam falhando não porque elas não são capazes, mas porque elas são impacientes. E esse nível é o nível da autoobservação. E aqui você não vai fazer nada efetivamente nesse primeiro momento. Mas você vai guardar essa informação para você utilizar daqui uma semana, daqui 4 semanas, daqui 2 meses. Porque você precisa deixar essas microações agirem na sua rotina, você precisa ter um tempo de execução fazendo, mas depois que você tiver esse tempo de execução, o que você vai fazer? Se auto-observar, se auto-analisar. Um grande erro das pessoas que eu conheço, gente, é que elas fazem e elas nunca fazem reajustes. Elas nunca se observam no sentido de que, cara, será que isso aqui é a melhor maneira de fazer? Porque eu já estou fazendo há tanto tempo e cadê as microvitórias efetivamente? Cadê os micro-resultados? Eu não estou conseguindo observar. Porque muitas vezes as melhorias que você já poderia ter implementado, você não implementou, porque você ficou meio que no automático fazendo aquelas coisas. Então, primeiro você vai aplicar o conceito do pequeno passo, das microvitórias, e depois você vai avaliar se realmente estão servindo como uma ponte entre onde você está e aonde você quer chegar. No caso da leitura, se você já está há 2 semanas, há 3 semanas lendo por 10 minutos, será que você não consegue ler de uma forma mais inteligente? Será que você não consegue pegar esse tempo e aumentar esse tempo? Ou estudar sobre melhores maneiras de reter aquele conhecimento? E aí você vai dando esses pequenos upgrades
na sua rotina e isso vai fazer com que você aplique a melhoria contínua, ou seja, 1% melhor a cada dia. Porque, gente, o processo da gente se transformar, mudar a nossa rotina, é sempre um processo de melhoria. Você não vai fazer isso uma vez e vai ficar tudo excelente. As primeiras tarefas que você, pequenos passos que você inclui aqui, talvez eles não sejam os melhores, mas você precisa dar esse primeiro passo. Só que provavelmente depois de uma semana você vai falar, cara, isso aqui não ficou tão legal na minha rotina, então eu posso melhorar. Eu posso aplicar o nível 4, que é o nível de reajuste, e ter paciência para ir colhendo esses resultados ao longo do tempo e fazendo esses pequenos ajustes. Um projeto, ele nunca é algo fixo. O projeto ele é algo vivo, que acompanha as suas mudanças, acompanha a sua vida de uma forma geral. Então você precisa sempre ter a ideia de que, cara, eu preciso analisar o que eu estou fazendo. Bom, dessa maneira, nesse vídeo, você acabou de descobrir como você pode estruturar a sua rotina da melhor maneira em 2026. E por ter tido acesso a todas as informações que eu trouxe pra você, agora você é capaz de realizar as suas metas, viver uma rotina disciplinada, produtiva, sem formulazinha pronta, sem métodozinho mágico, sem hackzinho, mas que te coloca no próximo nível. É claro que o que eu falei anteriormente, que é o meu treinamento do APD, lá eu destrincho isso de uma forma muito mais profunda e de uma forma que você consegue aplicar aos poucos, no seu ritmo, no seu tempo e com o meu acompanhamento personalizado. Se você tá pronto para dar esse próximo passo, lembrando, o link tá aqui embaixo. E se você não assistiu esse vídeo aqui que tá aparecendo no card sobre padrões invisíveis, eu recomendo que você saia desse vídeo e vá para outro, porque são padrões que estão prejudicando a sua rotina e se você não tomar cuidado com isso, provavelmente você não vai ter o resultado que você deseja. Não se inscreva de dar like, de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.